Carne versus espírito. Uma invenção do homem ou uma realidade presente? Vem comigo para nós falarmos um pouquinho mais acerca deste assunto. Meu nome é Tiago, esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos aqui para falar um pouquinho acerca da palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, já estamos então no capítulo de número 3. Portanto, se você perdeu os outros estudos bíblicos, acesse aqui em cima o nosso card, onde nós temos muitos estudos bíblicos, não só acerca da carta de Paulo aos Coríntios, mas também das cartas de Pedro, carta de Judas, dentre outros assuntos maravilhosos. Acesse aqui em cima também, nós iniciamos um novo quadro chamado Pão de Minuto, que é um quadro que vai falar acerca de curiosidades bíblicas. Você pode também acessar o card aqui em cima, onde nós estamos falando um pouquinho. São ministrações rápidas, onde nós falamos acerca de temas polêmicos ou então de outros assuntos curiosos da palavra de Deus. E você pode compartilhar também de forma mais fácil com pessoas através do WhatsApp, com amigos e mostrar também em outras redes sociais essas curiosidades bíblicas. Hoje eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3, onde nós vamos estar nos aprofundando um pouquinho mais acerca de um tema que Paulo trabalha, que é a carnalidade e o mundanismo dentro da caminhada da igreja. Como mencionamos outrora, a cidade de Corinto era uma cidade conhecida pelo mundanismo, pela carnalidade, por uma vida imoral. E isso refletia, de certa forma, na caminhada da igreja. Por isso, Paulo ele fala com tanta ênfase, como nós vamos observar neste texto. Mas sem mais delongas, pega o teu caderno, a tua caneta, a tua Bíblia e vamos juntos estudar este texto maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que plantou e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos
dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Até aqui. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, palavra que transforma a nossa vida e o nosso coração. Que neste dia, Senhor, as nossas vidas sejam tocadas pelo teu Espírito. Estamos com os nossos corações abertos a receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Assim como os crentes de Corinto, nós também passamos por uma luta constante, tendo duas questões principais, o mundanismo e a carnalidade. O primeiro, ele é um adversário externo, enquanto que o segundo, ele se constitui um adversário interno. E os amados aqui da igreja de Corinto sofriam com essa questão constantemente. Note que Paulo aqui ele fala acerca de ciúmes e divisões, mas toda a primeira carta, os amados vão notar que ele vai trabalhar com muito afinco uma série de pecados que estavam sendo cometidos pela igreja de Corinto. Pecados motivados pelo mundanismo, outros pecados influenciados pela carnalidade, mas o fato é que um pecado ele chama outro pecado. Uma coisa sempre está relacionada, quer seja o ciúme, quer seja o orgulho, e assim um pecado não resolvido, não confessado e não tendo uma atitude de arrependimento, ele acaba puxando uma corrente com outros pecados, vivendo-se então uma caminhada de iniquidade longe do Senhor. Paulo outrora apresentou a razão para haver divisões na igreja como uma influência do mundanismo, pois eles permaneciam ainda prezando pela sabedoria humana. Agora Paulo coloca a razão por haver partidos dentro da igreja como uma questão de carnalidade. Vamos ver juntos aqui no texto? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, olha que interessante aqui. Paulo ele apresenta isso. Ele diz que outrora ele ministrou leite. Ele usa essa analogia como uma criança que ainda não está preparada a comer um alimento sólido. Então ele diz que no início da caminhada ele administrou este alimento mais suave, um leitinho, para a igreja de Corinto no início da conversão, no processo de conversão deles. Mas o natural é que a maturidade vá nos levando a alimentos mais sólidos. Porém, não foi o que aconteceu aqui com os coríntios. Paulo diz, olha, eu já dei leite, mas não pude mudar o alimento, porque vocês de fato ainda são imaturos. E Paulo argumenta, o fato de haver divisões, haver esses grupos dentro de vocês denota imaturidade. Então olha que interessante, partidarismos, invejas, divisões são fruto de uma vida imatura. Paulo ele deixa isso muito claro aqui para as nossas vidas. Estão agindo como mundanos, como carnais. É muito interessante nós abordarmos este assunto porque é bem comum nos dias atuais pessoas levantarem divisões, picuinhas, um diz que me disse acerca de tal coisa para gerar divisões, para gerar esse tipo de situação que estava acontecendo em Corinto. E Paulo ele aborda que isso são frutos de uma vida imatura. Ou seja, os coríntios começaram como crianças espirituais e com o passar do tempo, natural era que houvesse maturidade, mas eles continuavam imaturos na presença do Senhor. E você, meu irmão e minha irmã, você tem caminhado diante do Senhor com maturidade? Você nota que no decorrer da tua vida, você tem alcançado êxito no que diz respeito à vivência com o Senhor? Olhando desde o início da tua conversão até hoje, você nota que houve maturidade na tua vida? Se porventura você sempre está envolvido em divisões, em picuinhas,
nessas questões, é importante você parar para refletir um pouco, querido. Pode ser que você esteja passando por uma influência mundana na tua vida, uma carnalidade, ou ainda mais, pode ser que você continue um imaturo espiritual. E neste dia o Senhor te chama à maturidade, ao arrependimento e a tomar uma posição de não mais ser guiado pela carne, mas começar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, ele inicia os chamando de irmãos. Isso denota que houve uma conversão, que houve uma experiência, mas eles ainda estavam sendo guiados pela sua carne. O fato é que o crente espiritual, ele não é guiado pela sua própria vontade, mas ele decide, ou seja, ele subjuga a sua vontade, e decide viver segundo o controle do Espírito Santo. A carnalidade não é inevitável, mas é uma questão de escolha. Eu posso fazer uma opção por anular a minha carne e viver segundo os padrões do Espírito. É claro que, vez ou outra, pode acontecer, queridos, que a nossa carne ela sobrepuje a nossa vida por desatenção ou por falta de investimento na nossa vida espiritual e acabemos dando vazão aos sentimentos da nossa carne. Mas o fato é que aquele que é guiado pelo Espírito, ele alimenta a sua vida espiritual, anulando cada vez mais a ação da carne na sua vida. É isso que Deus tem para a nossa vida. É claro que a perfeição alcançaremos na glória, mas enquanto nós não alcançamos, que nós possamos caminhar olhando para o Senhor, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos olhar o versículo 4 em diante para ver o que Paulo continua dizendo. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo ele continua aquilo que ele estava dizendo no versículo 3. São comportamentos carnais e mundanos. Dizer que eu sou de tal partido, de outro. Na lição passada, você tem o card aqui em cima, nós abordamos acerca desta temática. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros simplesmente diziam que estavam sujeitos a Cristo. E você pode conferir um pouquinho mais acerca deste tema. Mas o fato é que Paulo coloca novamente que essas divisões, olha, pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, não estão sendo mundanos? Vocês estão sendo mundanos. Isso é um comportamento de pessoas do mundo. Isso é comportamento de pessoas carnais. Verso 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. O fato é que nós precisamos mudar o foco da atenção. Não ficarmos focados em pessoas, não ficarmos focados de que partido somos, qual é o líder que nós preferimos, mas entendemos que o foco da nossa vida é Cristo, é o próprio Deus. E ele coloca, quem são os obreiros? Quem são? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é João? Quem é Jesus? Quem é Tiago? Quem é Juliano? Quem somos? Senão apenas servos. Um planta, o outro rega, mas pouco importa, porque a lavoura é de Deus. É Deus quem traz o crescimento. Paulo ele chama a igreja a focar a sua vida no dono da lavoura, naquele que traz o crescimento, naquele que realmente importa. O restante, queridos, somos apenas funcionários, trabalhadores, servos do grande Deus. E Ele deve ser o foco das nossas vidas. Nessa ilustração agrícola que Paulo utiliza, ele mostra que a atitude dos servos é uma atitude terrena, natural. Um planta, o outro rega. Mas o crescimento é sobrenatural, é Deus quem faz, é Deus quem produz na nossa vida, mostrando que a verdadeira importância está neste crescimento que vem da parte do Senhor. Ou seja, se Deus não trouxer o crescimento, as outras duas ações são inúteis. E este Deus que traz esta bênção é o mesmo que também irá retribuir cada um com o galardão conforme a sua obra. Verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. No verso 9, então, nós encontramos duas metáforas. A metáfora da lavoura e a metáfora do edifício. Na primeira metáfora, Paulo mostra que o que planta e o que rega lhes traz um fruto que não é deles, que não pertence a eles, mas pertence a Deus. E na segunda metáfora, mostra que nós somos construtores de uma edificação que não deve ser construída em outro alicerce senão o próprio Cristo. Cristo é o dono da edificação. Ou seja, essa igreja não é nossa, é do Senhor. Ela não está edificada em nossas vidas, mas está edificada em Cristo. E nós somos aqui trabalhadores, somos cooperadores dessa grandiosa e maravilhosa obra de Deus sobre as nossas vidas. É Ele que deve ser glorificado em todo o tempo. Toda a glória deve ser dada ao Senhor, todo louvor e toda honra, pois Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o dono de todas as coisas. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Paulo nos mostra como um habilidoso construtor que estamos de uma grande obra, uma maravilhosa construção, mas o fundamento, o alicerce, não deve ser outro senão Cristo. Cristo é o alicerce desta obra chamada igreja. Quando Paulo cita a chegada daquele dia, note que na tua Bíblia e no nosso texto está em letra maiúscula. Fala do dia do Senhor, o dia que o Senhor há de julgar todas as coisas. E esse dia vai revelar a qualidade da obra feita. Então diz respeito justamente à qualidade do nosso trabalho. A obra é do Senhor, o fundamento é Cristo. Quem está trabalhando nessa obra somos nós. E a nossa obra, se for feita com feno, com palha, com pedras preciosas, a qualidade dessa obra, se as mensagens que foram pregadas foram feitas de coração, se a pessoa lida uns com os outros, se foi feita mesmo com amor ou por obrigação, ou dentre outras questões, tudo isso vai ser mostrado, vai ser provado pelo fogo, naquele dia que nos encontraremos com o Senhor. Agora note que este teste é um teste pesado. Diz o texto que o teste se fará pelo fogo. Dá a ideia de uma prova muito rigorosa, né? E esse valor das obras, ele pode ser então avaliado conforme os objetos que eu citei, desde pedras preciosas, metais preciosos, a também objetos sem valor algum. Avaliando, queridos, não eu, você, mas o Senhor avaliando que as nossas obras podem ser comparadas a coisas preciosíssimas quando são feitas com amor, com dedicação, ou então, mesmo que sejam externamente bonitas, elas podem ser comparadas à palha, a coisas realmente sem nenhum valor diante do Senhor. Note que provar algo pelo fogo implica em questões que são expurgadas da nossa vida, questões de impurezas, né? Quando você purifica um metal no fogo, toda a borra daquele metal, ela sobe à superfície e você pode então eliminar e purificar. As pedras preciosas, quando elas são colocadas no fogo, você consegue extrair a melhor qualidade de cor delas. Mas se houverem microfissuras ou microdefeitos,
essa pedra então ela explode e vem à tona os defeitos e as falhas que ela tem. Os outros objetos eu não preciso nem dizer, né? Que são queimados instantaneamente quando expostos pelo fogo. Ou seja, naquele dia o Senhor ele vai de uma vez por todas julgar e santificar as nossas vidas. E o resultado final então deste teste, né, que será determinante para dizer se o obreiro ele vai receber o galardão ou não, que a expressão sofrerá ele dano. Não significa aqui a perda da salvação, mas significa, né? Olha aqui no versículo 15, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, a sua obra, a obra que não for colocada neste patamar que o Senhor trouxer, a pessoa não perde a salvação, mas ele vai ser então tratado pelo Senhor, vai passar pelo fogo, pela prova e não receberá o galardão concernente à prática dessa obra. Para que os cristãos de Corinto entendam a seriedade, né, da obra do Senhor, no versículo 16, Paulo coloca esta pergunta, né, fazendo referência justamente à questão do Espírito. Uma pergunta que já traz a resposta, né? A igreja é santuário de Deus. Ele está pessoalmente presente na igreja através do Espírito Santo. Em todos os membros da igreja e que neste conjunto se constituem o corpo de Cristo. Então nós devemos, querido, com muito temor e tremor nos nossos corações, encarar a obra de Deus com seriedade, com verdade e com amor para a glória de Deus. E o verso 17 há afirmações gravíssimas, principalmente para os dias atuais, onde acontecem assassinatos de reputação. O que é isso? Quando as pessoas se levantam denegrindo a pessoa nas redes sociais ou tentando deixar nas entrelinhas como se aquela pessoa cometesse algum ato ilícito ou alguma questão imoral, sem afirmar ou afirmando categoricamente. Ou seja, mesmo que seja mentira, essa pessoa terá a sua reputação então totalmente arrebentada, cancelada diante da mídia. E a exortação de Paulo é: se você destruir o santuário de Deus, Deus vai te destruir. Então, as divisões, partidarismos, as ofensas ou ações tentando denegrir as pessoas, tentando machucar, ferir pessoas que são servos e servas do Senhor, serão atingidas, serão cobradas pelo próprio Deus. Se nós destruirmos o próximo, o Senhor também nos destruirá. Olha como é séria essa afirmação. E ele continua ministrando as nossas vidas no verso 18. Vamos lá? Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Paulo então volta ao tema acerca da sabedoria do mundo e a sua futilidade relacionada a líderes de grande influência, para mostrar que essa tendência ela pode ser corrigida quando a igreja possui uma visão coerente do seu ministério. E é muito fácil nós termos uma visão equivocada de nós mesmos. Por isso que Paulo ele adverte aqui no verso 18, ninguém se engane. Pode ser que alguns mestres então de Corinto se fizessem passar por homens de grande valor ou de uma estirpe maior do que aquilo que realmente eles eram. O apóstolo Paulo então se dirige a essas pessoas, pessoas que teriam então um conceito elevado de si mesmas, dizendo que para ser alguém conceituado diante do Senhor, deve então se tornar louco segundo os padrões deste século. Ou seja, a verdadeira sabedoria contida no Evangelho, ela pode ser acessada quando se renuncia à sabedoria deste século. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus.
Por mais que o ser humano se esforçasse, a nossa sabedoria não pode trazer a redenção, a salvação do ser humano. Somente Deus, na sua grandiosa sabedoria, no seu poder imenso, pôde então trazer salvação, redenção e transformação para as nossas vidas. Nem o homem mais erudito de todas as eras pode frustrar um plano do nosso Deus. Devemos considerar aqui, queridos, que Paulo não está dizendo que o Senhor ele exclui a sabedoria humana da ciência ou a sabedoria adquirida através dos estudos, da filosofia, dentre outras áreas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos excluir e negar toda e qualquer sabedoria humana que rejeite o Senhor ou que coloque o Senhor abaixo daquilo que realmente Ele é na nossa história. Portanto, toda sabedoria é dádiva de Deus. Devemos rejeitar a sabedoria que exclui Deus das nossas vidas, a sabedoria que vai contrária à cruz de Cristo. Sabedoria esta que se torna então inútil e vã. Sabedoria que nos afasta da presença de Deus. É esta que nós devemos renegar. Paulo, a partir do versículo 21, mostra que não havia nenhum sentido em viver essas divisões. Aqueles que se denominavam de Paulo, de Apolo, de Pedro, se realmente tivessem entendido o ensino desses líderes, não estariam divididos, mas sim unidos, compreendendo que todos são da igreja, todos fazem parte deste corpo. No verso 22, ele também mostra que tudo é da igreja. Não somente os bons líderes, mas as pessoas, as demais coisas que Deus concede para o bem daqueles então que amam o Senhor. O mundo também é nosso, não somente no sentido de que Deus criou o mundo para o nosso deleite, mas ele também é a herança do Senhor para as nossas vidas. Os seguidores de Cristo, eles herdarão a terra. A vida é nossa. No sentido físico, devemos cuidar da nossa vida, e no sentido espiritual, também tomar cuidado para que nós possamos desfrutá-la junto do Senhor na eternidade. A morte é nossa. O inimigo das nossas almas foi vencido na cruz do Calvário. O Senhor, nosso Deus, triunfou sobre a morte. As coisas do presente também. Temos a oportunidade de triunfar sobre todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. As coisas futuras são nossas. Certamente as bênçãos espirituais que agora desfrutamos minimamente, na eternidade vamos poder desfrutá-las em sua totalidade. E finalmente, nós somos propriedade de Cristo. A igreja pertence a Cristo e Cristo pertence a Deus. Não há sentido algum de vivermos esta realidade, senão que o Senhor Jesus, Ele é o dono das nossas vidas e o próprio Deus é o dono de Cristo. Note então que Paulo nos mostra que nós não devemos viver sob a influência do mundanismo, nem sob o controle da nossa carne. Pelo contrário, devemos subjugá-la, vivendo segundo o Espírito Santo, atingindo dia após dia uma vida madura na presença do Senhor. Não vivendo divisões, mas vivendo unidos, como semeadores, como regadores dessa grande lavoura do nosso Deus, como construtores maduros, entendendo que o edifício está sendo edificado no alicerce que é Cristo Jesus, mas que o dono da lavoura, o dono desse edifício é o nosso Deus. E nós temos o privilégio de sermos cooperadores dessa tremenda obra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças por podermos participar dessa gloriosa e grandiosa obra, Senhor. Que o Senhor aperfeiçoe os nossos corações, o nosso caráter. Nós, neste dia, Deus, nos abrimos mão de todo mundanismo. Nós também, Senhor, subjugamos a nossa carne e decidimos viver segundo o padrão do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a superar as diferenças, as divergências e caminharmos em unidade, como cooperadores do Senhor, edificando cada vez mais este edifício que é a Tua igreja, sobre o alicerce de Cristo Jesus. E como obreiros nesta lavoura, Senhor, possamos plantar, outros regarem, tendo a plena convicção de quem nos dá o crescimento é o Senhor. Que o Senhor continue abençoando este irmão e esta irmã, na Tua graça, na Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Que Deus te abençoe, querido. Quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas. Se você ainda não curtiu, deixa um joinha aí para ajudar o canal Pão em Casa. E eu quero te pedir também, se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Coloque também, ative o sininho das notificações para que você receba diariamente todas as novidades aqui deste canal, o Pão em Casa. No mais, que Deus te abençoe e você fique na paz do Senhor Jesus.